Boa tarde, eu sou Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita começa agora com as seguintes manchetes. Hoje, no Comunidade na TV, o lançamento do livro Armadilha em Gaza, de Jorge Zaverucha. Veja ainda nessa edição. No programa Comunidade na TV de hoje, o Hillel Rio. Multiculturalismo ou pluralismo cultural é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, porém separadas geograficamente. Este pluralismo também se convencionou a chamar de mosaico cultural. A doutrina multiculturalista dá ênfase à ideia de que as culturas minoritárias são discriminadas, sendo vistas como movimentos particulares, mas devem merecer reconhecimento público. Para se consolidarem, essas culturas devem ser amparadas e protegidas pela lei. Na maioria dos casos isso ocorre, mas em outros, quem predomina é o preconceito e a violência. Falando em multiculturalismo judaico, mais especificamente, podemos observar que a religião traz diversas tradições e doutrinas dentro do próprio judaísmo, criadas e desenvolvidas conforme o tempo e os eventos históricos, nos quais são seguidos em maior ou em menor grau pelas diversas ramificações judaicas. O multiculturalismo é uma perspectiva da contemporaneidade. Hoje, no mundo, as pessoas se veem a partir das várias possibilidades de identidades. Identidades sexuais, identidades sociais, identidades culturais, identidades políticas. Na perspectiva judaica, também há várias formas de ser judeu hoje. Não se tem a ilusão de que ser judeu é exatamente uma coisa, uma caixinha fechada, uma identidade fechada. Hoje você pode ser judeu e. A multiculturalidade judaica é o judaísmo com hífen. É aquele judeu e. Né? Como a gente fala, o cara é nipo-brasileiro, agora você pode também ser judeu e ser mais alguma coisa, uma identidade que não contradiga o seu judaísmo, mas que construa e contribua para ele. Nos últimos 2 séculos, sabemos, a comunidade judaica dividiu-se em ortodoxos e reformistas. Essa diversidade nos permite ser povo realmente abençoado, entendendo que a história nem sempre é escrita pelos vencedores, mas também as vozes dos vencidos têm uma mensagem profunda para nos transmitir. O judaísmo ortodoxo é uma vertente que se caracteriza pela observação relativamente rigorosa dos costumes e rituais em sua forma mais tradicional, segundo as regras estabelecidas pela Torá e pelo Talmud. Os homens usam chapéu, roupas pretas e conservam hábitos antigos. A busca do espiritual não só como uma busca divina, mas sim como uma busca da melhora do próprio ser. Como viver melhor em família, como educar os nossos filhos, como ser uma pessoa mais agradável, mais gentil, mais positiva, como estabelecer princípios e valores maiores na nossa própria vida. Como incorporar as práticas do judaísmo diário na nossa vida cotidiana. Já o judaísmo reformista, também chamado de judaísmo liberal, é um movimento dentro do judaísmo que defende a introdução de novos conceitos e ideias nas práticas judaicas, com o fim de adaptá-las ao momento atual. Destaca-se neste movimento a tolerância, a autonomia individual, a flexibilidade nos modos comportamentais, como vestimentas, e uma maior igualdade de gênero. A Mishnah são inúmeras discussões e perspectivas diferentes. Isso tem a ver com o multiculturalismo. Tinha, naquela época, fundamentalmente 2 escolas de pensamento, a escola de Hillel e de Shammai. Diz a Mishnah que eles discutiram durante 3 anos, sem pausa, e não concordaram nunca em nenhum assunto. Em um momento, Deus, já talvez cansado de tanta discussão, ele falou, não precisam continuar discutindo porque Elo ve'elo divrei Elohim Chaim. As palavras de vocês dois são as palavras do Deus vivo, ou o Deus da vida. Todos, na verdade, têm sua visão sobre o modo de seguir o judaísmo, sempre presente e forte. Cada um com sua certeza de que a tradição e a religião serão para sempre mantidas e passadas de geração para geração. O ser humano tem sentido um vazio espiritual. Nem sempre essa busca é direcionada para o caminho certo. Nem sempre as pessoas que transmitem esses ensinamentos estão tão bem intencionadas. Mas a busca é uma busca verdadeira e real.
As pessoas estão buscando algo que vai além delas próprias, algo que vai além do seu ego, algo que vai além das suas próprias necessidades físicas, algo que apele para suas almas, algo que preencha a essência do seu ser. Eu penso que se temos a capacidade, não de concordar, mas a capacidade de discutir ideias, sem dúvidas que vamos ter uma comunidade muito mais fortalecida, muito mais rica em seus conteúdos, em suas ideias, em seus projetos. Eu considero que o pluralismo é um valor fundamental do judaísmo e que, se não temos a capacidade de vivenciar o judaísmo de forma plural, estamos atentando contra toda essa tradição de tantos milhares de anos de história. A possibilidade de você ser judeu de maneira diferente do que você era 20, 30 anos atrás é completamente viável hoje. Eu quero ser um judeu secular, eu quero ser um judeu religioso, eu quero ser um judeu tradicionalista, eu quero ser um judeu brasileiro, com nenhuma conexão com Israel, eu quero ser um judeu sionista, com profunda conexão com Israel. As várias possibilidades de ser judeu hoje criam possibilidade de você construir uma identidade judaica contemporânea e não contraditória com a contemporaneidade. Ser judeu hoje, para ser relevante, tem que ser contemporâneo. E essa contemporaneidade cria uma nova possibilidade do que significa para mim, para vocês, para o jovem, para os velhos, do que é ser judeu hoje. Assista agora um bate-papo com o jovem André Last, que nos conta como é viver em Israel. André estuda diplomacia e contra-terrorismo do Centro Interdisciplinar de Herzliya. Como é o dia a dia de um estudante como você? Então, a faculdade ela tem um currículo pesado, mas ao mesmo tempo ele é dentro do dia a dia. Então, existe um trabalho. Se alguém quiser trabalhar como eu, por exemplo, trabalho, tem que ser um trabalho que às vezes tem que adaptar os horários para a faculdade. O primeiro e o segundo ano ele é pesado, são 4 dias por semana, de domingo a quinta-feira. No meio da tarde, às vezes entrando no meio começo da noite. Então, ir na faculdade quase todos os dias, estudar, é muita leitura. Agora, e por que de sua visita ao Brasil? Que é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Deve ter um motivo até maior, né? Então, a faculdade, ela me escolheu, como é uma faculdade internacional de 1.500 estudantes de 65 países, o intuito dessa faculdade internacional, o IDC, Herzliya, ela tem uma parte nacional, uma parte internacional. A parte internacional, são cursos em inglês, voltados para judeus e israelenses que querem estudar inglês. A faculdade ela tem a ideologia de formar os futuros líderes das comunidades judaicas e de Israel para quem vai ficar em Israel. Eles me enviaram para cá, como eles enviam outros estudantes para outros países, de origem, no caso, para divulgar essa ideia, essa proposta para judeus sionistas que querem vir para Israel, não necessariamente fazer aliá, mas ir para Israel estudar nessa universidade, que é uma faculdade de hoje em dia de ponta, que tem uma educação de ponta, que tem uma infraestrutura fora do comum até para Israel, para formar novos líderes do futuro. André, faça um convite aos nossos telespectadores, que são muitos. Eu sei que tenho certeza que se interessarão em ir para Israel. Bom, gente, a faculdade IDC me enviou para cá justamente para convidar vocês, judeus brasileiros, que têm interesse em estudar em Israel, de verificarem, entrarem no site da idc.ac.il e verificarem a respeito do Interdisciplinar Center Herzliya, que é uma universidade de ponta. Existem professores com PhD em diversas universidades reconhecidas no mundo inteiro, como Harvard, Stanford, Yale e Nova York. Existem 1.500 estudantes de 65 países desfrutando de uma infraestrutura que não é comum nem para Israel. E se pode estudar governo, diplomacia e estratégia, business administration, comunicação, psicologia e ciência da computação. São estudos em inglês, com provas em inglês, com materiais em inglês. E vocês também vão ter... a faculdade em si, ela tem uma parte da faculdade que se dedica ao social affairs dos estudantes. Então, vocês vão ter pessoas que vão se preocupar com housing, onde vocês vão morar, como vocês vão para a praia, como vocês vão sair no final de semana, que ano vocês precisam pegar, absolutamente tudo. A faculdade tem uma relação totalmente interpessoal com o aluno. E é uma oportunidade única para judeus que pensam em estudar, que pensam em ter uma formação de nível, e é uma outra opção para estar estudando tanto inglês, uma universidade de nível,
e em Israel. E o mais convidativo é o preço. Primeiramente, como qualquer entidade filantrópica judaica, quem não tem condições financeiras pode aplicar para a Bolsa facilmente. E quem vai poder pagar um preço de $9.500 anuais, que é, às vezes, até menos do que o que paga-se hoje em dia aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, para uma universidade particular normal. Então, é uma oportunidade única que deve ser investigada com afinco. Toda Arabá, muito obrigado e shalom. Shalom. Daqui a pouco, vamos visitar o Hillel Rio.